Graça e paz, amados irmãos, graça e paz, amada Igreja em Cristo. Estamos aqui essa noite com alegria para aprender de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para aprender das Sagradas Escrituras, para compreender aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, para iniciarmos o nosso culto de hoje, convido todos vocês que estão conectados conosco para que possamos orar ao Pai, pedindo a bênção dele para o nosso culto. Amém? Vamos fazer isso, irmãos? Vamos inclinar nossas cabeças em reverência ao Deus Todo-Poderoso. Pai nosso nas alturas, eterno Deus, Criador de todas as coisas, Santo, Santo, Santo és tu, Pai. Em nome de Cristo, estamos diante de tua santa presença para lhe agradecer, Pai, por tua bondade, por tuas misericórdias, por tua graça sobre nós. Para lhe agradecer por este momento que o Senhor nos permite ter, de estudarmos a sua palavra e aprendermos de ti. Por isso, Pai, lhe pedimos, abençoa este culto, abençoa todos aqueles que irão participar, seja assistindo, seja de alguma forma colaborando para a execução desse culto. Derrama do teu Santo Espírito, Espírito da sabedoria, Espírito da compreensão, para que possamos ser edificados neste culto que iremos agora assistir. Pedimos também por nossos irmãos que estão no leito de dores, aqueles irmãos também que estão passando por dificuldades financeiras, todos aqueles que estão passando por provações. Coloca, Pai, sobre eles a tua poderosa mão, a fim de protegê-los, a fim de glorificarem o teu santo nome. Em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós pedimos e agradecemos, Pai. Amém. Irmãos, queria convidar todos a louvarmos ao Senhor. Eu queria louvar com os irmãos o hino de número 3 da harpa cristã, Plena Paz. Aqueles que puderem me acompanhar, fiquem à vontade. Amém? Vou botar aqui no YouTube. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor,
é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Amém, irmãos, glória a Deus. Vou escolher um outro aqui da harpa, é o 409. 409, vejam aí. Botando aqui no YouTube. 409. Trabalhadores do Evangelho. Trabalhadores do Evangelho, em breve ceifareis, quer fracos vós sejais ou velhos, do céu vigor tereis. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar. Correrão sem se cansar, até o céu chegar. No bom trabalho quantas vezes estamos a falhar, sempre devemos nos reveses em Cristo confiar. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, se fatigarão de andar, correrão sem se cansar, se fatigarão de andar, correrão sem se cansar, até o céu chegar. Jesus está ao nosso lado, sua força nos dará. O nosso Salvador amado, sim, tudo suprirá. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, até o céu chegar.
Em Cristo sempre confiando, socorro vamos ter. O Salvador do céu baixando, virá nos socorrer. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar de andar, correrão sem se cansar, sem fatigar de andar, correrão sem se cansar, até o céu chegar. Amém, irmãos, glória a Deus. Vamos louvar mais um hino? Fala, Jesus querido. Os irmãos que estão com a harpa aí é o 151. Fala, Jesus querido. Vou botar aqui. Cento e 151. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores, gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me a cada dia, sempre em eterno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, pedir o santo dom. Quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me a cada dia, sempre em eterno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Para o tempo antigo, tu revelaste a lei,
Mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Amém, irmãos, glória a Deus. Assim nós concluímos a parte dos louvores. Vamos agora então para a mensagem de hoje. Convido os amados irmãos a abrirem suas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 12, e nós vamos considerar dos versos 14 até o verso 15. Carta aos Hebreus, capítulo 12, do verso 14 ao verso 15. Hebreus capítulo 12, do verso 14 ao 15. Diz assim: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tende cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Amém? Oremos. Pai nosso nas alturas, eterno Deus, Criador de todas as coisas, santo, santo, santo és tu, Pai. Em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador, diante de ti nos colocamos para pedir, Pai, derrama sobre nós do teu Santo Espírito, Espírito da sabedoria, do entendimento, para que possamos compreender as Sagradas Escrituras e possamos ouvir a tua voz e aprender de ti. É o que te pedimos, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a raiz de amargura. Aqui no verso 15, o escritor de Hebreus, ele faz um alerta a todos os crentes. Ele diz aqui: tende cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. O que é essa raiz de amargura que o escritor de Hebreus faz aqui referência? Bem, o escritor de Hebreus aqui, irmãos, ele está falando sobre aqueles ressentimentos intensos que às vezes nós temos em relação a alguém ou algum acontecimento. Aquela mágoa, aquela animosidade. Então se trata de algo que está lá no nosso íntimo e que está nos incomodando, né? Está nos consumindo, uma espécie de ressentimento. Quais são as consequências de uma vida de amargura, uma vida de ressentimento? Bem, as consequências, irmãos, são nefastas, não são boas. Por isso que o escritor de Hebreus, no verso 15, ele diz: tende cuidado. Por quê? A raiz de amargura ela é capaz de nos privar da graça de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 16, eu convido os amados irmãos a abrirem comigo suas Bíblias, nós recebemos um chamado da parte do nosso Deus. Abram por gentileza suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 1, verso 16.
Carta de 1 Pedro está aí logo na sequência, depois de Hebreus, aí vem a carta de Tiago, né, em seguida 1 Pedro. 1 Pedro 1,16, olha o que o apóstolo fala aqui, sobre o chamado que todos nós recebemos. Ele diz aqui: pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Nós recebemos um chamado da parte de nosso Senhor. Qual foi? De sermos santos. Por quê? Porque aquele que nos chamou é santo. E ser santo, irmãos, significa a cada dia nos tornarmos mais parecidos com Deus. Significa desenvolvermos as qualidades que fazem parte do caráter de Deus. E uma das características de Deus é que não há nele raiz de amargura. Não há em nosso Criador ressentimentos. Não há em nosso Criador mágoa. Por que dizemos isso? Porque Deus nos perdoou. Deus nos amou primeiro. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, ele nos incentiva a sermos imitadores de Deus. Mas em quê? Efésios capítulo 4, verso 32, o apóstolo Paulo, ele nos dá este conselho de sermos imitadores de Deus. Efésios capítulo 4, verso 32. Diz assim o apóstolo: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Capítulo 5, verso 1, o apóstolo Paulo diz: sede imitadores de Deus como filhos amados. Mas imitadores em quê? Ele falou aí no verso 32 do capítulo 4, em sermos perdoadores, como Deus foi conosco. Ele diz aqui: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Então, o que o apóstolo Paulo incentiva a nós, como crentes, fazermos, como imitadores de Deus, que buscamos a santificação, que buscamos a cada dia nos tornarmos mais parecidos com o nosso Criador, é de nós sermos benignos, misericordiosos e perdoadores uns com os outros. Isso significa, irmãos, que nós não podemos guardar dentro de nós nenhuma espécie de ressentimento, nenhuma espécie de mágoa, nenhuma espécie de rancor por algo que uma pessoa fez ou em relação a determinada pessoa. Por isso que lá no versículo 14 do capítulo 12 que nós lemos, o apóstolo, ou melhor, o escritor de Hebreus, ele deu aquele conselho. Voltemos à carta aos Hebreus capítulo 12, verso 14. Eu até convido os irmãos a deixarem suas Bíblias marcadas aí, porque toda hora nós vamos retornar a esse texto, que é o texto base da nossa mensagem. Verso 14, o escritor de Hebreus ele fala o seguinte: segui a paz com todos. Veja, nós temos que seguir a paz com todos, com os nossos amigos e com os nossos inimigos, com aqueles que a gente gosta e também com aqueles que a gente não gosta, com aqueles que nos fazem o bem e com aqueles também que nos fazem o mal. Então nós temos que seguir a paz com todos. Então nós devemos estar em paz com todos. O nosso coração deve estar em paz com todos. E por isso nós temos que aprender a exercer o perdão. O perdão tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas. Quando nós não perdoamos, nós também não somos perdoados por Deus. Porque o perdão é algo condicional. Ou seja, para que os nossos pecados sejam perdoados, há uma condição. Que condição é esta?
Quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ensinou a oração do Pai Nosso, Ele deixou ali, naquela oração, a condição para que os nossos pecados fossem perdoados. Às vezes a gente faz tão mecanicamente, tão corriqueiramente essa oração que a gente nem percebe aquilo que nós estamos pedindo. Mas voltemos lá ao Evangelho de Mateus capítulo 6, verso 12, e vamos lembrar a oração do Pai Nosso e vamos ver o que é que nós dizemos todos os dias nessa oração. Mateus capítulo 6, verso 12. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 12. Diz assim: Mateus capítulo 6, verso 12. Vamos ler do 9 até o 13, Vamos considerar a oração por completo, depois a gente destaca o versículo 12. A partir do 9 diz assim: Portanto orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, o verso 12 fala do perdão. Fala daquele perdão que nós pedimos a Deus. Diz aqui o verso 12: e perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Mas em que condição? Nós mesmos colocamos na oração: assim como perdoamos aos nossos devedores, assim como perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Então, na oração do Pai Nosso, nós condicionamos o perdão, e foi isso que Jesus nos ensinou a fazer. Em outras palavras, significa dizer o seguinte: o crente que não perdoa, ele também não é perdoado por Deus. Porque nós pedimos que Deus nos perdoe as nossas dívidas, perdoe os nossos pecados, como nós estamos perdoando aqueles que nos têm ofendido. Então, se nós não estamos perdoando aqueles que nos têm ofendido, também não somos merecedores do perdão de Deus. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele contou uma parábola que deixa isso muito claro. Uma parábola bem conhecida nossa, mas que vale a pena nós relembrarmos ela. Aí mesmo no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, nós encontramos a parábola do credor incompassivo. Eu convido os amados irmãos a acompanharem comigo a leitura do capítulo 18, do verso 23 até o verso 35. Diz assim: Por isso o reino dos céus é semelhante a certo rei que quis ajustar contas com seus servos. Começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Mas não tendo com que pagar, seu senhor mandou vendê-lo, junto com sua mulher, filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse quitada. Então aquele servo, prostrando-se reverentemente, rogou-lhe: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. O senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e agarrando-o sufocava, dizendo: Paga o que me deves. Então seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogou-lhe: Seja generoso comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes mandou que o encerrassem no cárcere até que pagasse a dívida. Vendo seus conservos o que acontecera, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste.
Não devias igualmente ter demonstrado compaixão ao teu companheiro, assim como tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos algozes, para que pagasse tudo o que devia. Observe agora, irmãos, como nosso Senhor Jesus Cristo, ele conclui esta parábola. Ele conclui dizendo o seguinte: assim vos fará também meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração o seu irmão. Ou seja, se nós não perdoarmos o nosso irmão que pecou contra nós, nós também não seremos perdoados por Deus. Jesus deixou isso claro nessa parábola. E ele usou aqui uma expressão, irmãos, que mostra que espécie de perdão tem que ser. Não é aquele perdão da boca para fora, né, que a pessoa diz: não, eu te perdoei, fique tranquilo, já até esqueci. Não é esse perdão. Jesus usa uma expressão aqui no verso 35, que ele diz aqui: assim vos fará também meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração o seu irmão. Então tem que ser aquele perdão sincero, irmãos. A gente tem que se esforçar em perdoar sinceramente. Se temos dificuldade nisso, vamos orar a Deus pedindo que nos ajude para que possamos perdoar sinceramente os nossos ofensores. Se nós buscamos ser santos como aquele que nos chamou é santo, nós precisamos exercer o perdão. Por isso é importante, como já mencionado, nós seguirmos a paz com todos, conforme o escritor de Hebreus nos advertiu. Quando nós nos negamos a perdoar, nós somos os principais prejudicados. Por quê? Porque enquanto nós não exercermos o perdão, os nossos pecados também estão ali sendo acumulados. Deus não está perdoando os nossos pecados. Não perdoar impede também que recebamos o perdão da parte de Deus. E dessa forma não podemos receber as suas graças, as suas misericórdias. Então, irmãos, é uma coisa muito séria. Essa questão de nós não exercermos o perdão pode prejudicar completamente o nosso relacionamento com Deus. Então temos que ter muito cuidado quanto a isso. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo, ele falou do perdão, ensinou os seus discípulos a perdoar, não foi pensando no ofensor, foi pensando no ofendido, porque quem sofre com aquilo, quem é prejudicado, é aquele que não perdoa, porque muitas vezes aquele que fez o errado, aquele que ofendeu, ele nem está aí, ele nem se lembra. Eu vou contar aqui para os irmãos o que eu passei comigo. O que eu passei comigo é ótimo, né? O que eu passei certa vez que me marcou muito essa questão do perdão, né? Por quê? Certa vez, isso faz muitos anos, né, irmãos? Um irmão fez uma acusação contra a minha pessoa. Mas não foi uma acusação simples, não foi. Foi uma acusação gravíssima, que eu tive que constituir advogado para eu não ser preso. Imaginem. Gastei dinheiro com advogado, tive que comparecer diante da autoridade policial, né? Então foi uma coisa assim que me deixou muito machucado, principalmente pelo fato de ser um irmão na fé, né? A quem inclusive eu tinha dado uma oportunidade. E aí, irmãos, eu fiquei muito sentido com aquilo, muito sentido. Durante 4 anos eu não aguentava olhar na cara daquele irmão, não aguentava. Muitas vezes eu via ele passando na rua, eu passava para o outro lado da calçada só para não bater com ele. Evitava completamente, porque quando eu via, né, aquele rancor, aquele ressentimento, aquela raiz de amargura, né, mexia comigo. 4 anos, irmãos. 4 anos carregando esse peso. Até que um dia eu estava subindo ali a Estação da Lapa, aquela escada rolante que dá acesso ao Colégio Central lá em cima. Os irmãos devem conhecer. E aí quando eu subi, quando eu olhei lá do outro lado da rua, né,
Ó quem vem, aquele irmão. Só que nesse dia alguma coisa me tocou. Era a hora de eu exercer o perdão. E nesse dia eu caminhei em direção a ele e disse: tudo bom, meu irmão? Ele disse tudo. Eu estendi a mão para ele e disse: olha, eu te perdoo. Irmão, sabe o que ele me disse? Ele disse assim: de quê? Eu olhei para ele assim, falei: não, irmão, nada não, só preciso dizer que eu te perdoo. Nesse dia, irmãos, foi como se um peso fosse tirado de minhas costas. Peso que eu carreguei durante aqueles 4 anos. Aquela amargura, aquele ressentimento, aquele ódio, aquela raiva. Foi como se Deus tirasse ali de minhas costas imediatamente. E eu me lembro que naquele dia eu fui louvando no caminho, né? Cantando louvores a Deus e agradecendo. Mas depois, irmãos, eu parei para pensar naquilo que o irmão tinha me dito. Ele sequer lembrava do que ele tinha me feito. Então eu pergunto aos irmãos, nesses 4 anos, quem foi realmente o prejudicado? Fui eu. Por quê? Porque eu não perdoei. Eu fiquei carregando aquela mágoa, aquele ressentimento. Ele não estava nem aí. Então quando o nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala para nós que nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem, é nesse sentido. Porque o perdão é o melhor caminho para aquele que foi ofendido. Porque o que ofendeu, às vezes nem está ligando. Nem se lembra. Aquele que ofendeu vai deitar no mesmo dia, vai dormir tranquilo, sem nenhuma dor na consciência, enquanto você lá fica: ai, eu não aguento um negócio desse. E fica remoendo aquilo. Então, irmãos, quando o nosso Senhor Jesus Cristo ele fala que nós temos que perdoar aqueles que nos ofendem, é pensando naquele que foi ofendido. E aqui no livro de Hebreus, que nós consideramos no início de nossa palestra, essa raiz de amargura ela é colocada metaforicamente como sendo uma planta, né, cuja raiz de amargura, com o tempo, brota da terra. Voltemos à leitura de Hebreus capítulo 12, verso 14 e 15. Deixa eu achar aqui porque eu fechei minha Bíblia. Hebreus capítulo 12, verso 14 e 15. O escritor de Hebreus fala assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tende cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Irmãos, pelas palavras do escritor de Hebreus, nós vemos aqui 2 fases do crescimento do sentimento de ressentimento ou de amargura. A primeira fase é quando este ressentimento, essa raiz de amargura, está apenas em nós, ainda está oculta. Oculto esse ressentimento, é como se de fato fosse uma raiz que está lá no fundo da terra e ninguém vê, mas existe e está viva. Então, o sentimento de mágoa, o sentimento de rancor, de ressentimento, numa primeira fase ele é como uma raiz, né? Uma raiz de amargura. Ela está ali dentro de você, mas está oculta, está debaixo da terra, né? Só você sabe. Esta é a primeira fase. Então é aquela que acontece dentro do nosso coração, que só a gente sabe. Então uma pessoa lhe fez mal, lhe ofendeu, lhe prejudicou de alguma forma, aí aquela mágoa fica ali, ó, enraizada dentro de você. Essa é a primeira fase, é a raiz de amargura. Mas há uma segunda fase que o escritor de Hebreus fala aqui, que é a fase em que aquela raiz brota. Verso 15 aí no finalzinho diz assim: brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então numa primeira fase fica ali dentro de nós,
Mas se nós não tomarmos cuidado, aquela raiz de amargura, ela vai brotar. E quando ela brota, irmãos, além de prejudicar a gente, prejudica também outras pessoas. Por quê? Porque quando ela brota, quando ela sai da gente, a amargura sai da gente, o ressentimento, a nossa tendência, né, é falar para os outros o que aconteceu, é falar mal daquela pessoa que te ofendeu, né, é procurar apoio nas pessoas para a sua causa, né? Então aí você já começa a falar mal daquela pessoa, você já começa a dizer, olha, cuidado, aquilo ali não é crente não, hein? Aquilo ali é lobo em pele de ovelha, cuidado, você não sabe o que aquele homem me fez, você não sabe o que aquela pessoa me fez. Aí você começa, isso daí, irmãos, a raiz de amargura já está brotando. O escritor de Hebreus, ele fala, cuidado, tende cuidado, para que isso não vos prive da graça de Deus. Tende cuidado para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, prejudique você e prejudique aqueles outros, né, com os quais você está falando ou com os quais você está fazendo conhecer a situação. Então o conselho aqui, irmãos, que o escritor de Hebreus nos dá, é de termos cuidado. Mas é preciso também nós combatermos essa raiz de amargura. Pois se deixarmos ela crescer, ela pode prejudicar as bênçãos de Deus sobre nós, a graça de Deus sobre nós. Quando ela brota, prejudica a nós e a outras pessoas. Então, como lidar com essa raiz de amargura? Bem, nós podemos dizer que para eliminar essa raiz de amargura, nós podemos fazer em qualquer uma das fases. Quando ela ainda é uma raiz, essa amargura ainda está dentro de nós, ainda está oculta dentro de nós, ou quando ela já brotou, também é possível eliminar ela depois que ela brota. Claro, irmãos, que é muito mais fácil quando a gente faz isso no início, quando ela ainda não brotou, quando ela é uma raiz. E eu pergunto aos irmãos agora, como é que nós destruímos a raiz de uma planta? Bem, há duas formas de você destruir a raiz de uma planta, pelo menos que eu conheço. Não sou biólogo, não sou botânico, né? Mas assim, pelo convívio, né, da coisa, pelo que eu vejo aí, há duas formas, né? A primeira é você tirar a raiz de dentro do solo, né, arrancar ela e expô-la ao sol. Quando você expõe ela à luz, ela vai ressecando, né, vai secando, secando, secando até morrer. E a outra forma é você cortar os nutrientes, aquilo que alimenta a raiz, né? Então, como é que nós podemos, da mesma forma, destruir a raiz de amargura? Primeira coisa, irmãos, é nós tirarmos essa raiz de amargura lá do escuro, lá debaixo do solo e trazê-la para a luz, expô-la à luz. E quem é a luz do mundo? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele disse, eu sou a luz do mundo. E vós também sois a luz do mundo. Então, quando nós temos um problema, uma amargura, um ressentimento, temos que expor isso para Deus. Como fazemos isso? Levamos, irmãos, a situação em oração a Deus. Então, se você está com um problema de ressentimento, de mágoa, de amargura com alguma pessoa, com algum irmão, e está difícil exercer o perdão, porque eu sei que é difícil, irmãos, é muito difícil, vamos expor essa raiz de amargura à luz que ilumina o mundo. Vamos expor ao nosso Senhor Jesus Cristo, vamos levar isso em oração e dizer, Pai, me ajuda a perdoar, me ajuda a tirar isso de dentro do meu coração. Me ajude a acabar com isso, a destruir essa raiz de amargura, de ressentimento. Quando nós trazemos a situação à luz de Deus, Ele vai trabalhando os nossos corações. E outra forma também, irmãos, de trazermos a situação à luz é por buscarmos a orientação daqueles que são mais experimentados na fé. Aqueles irmãos mais maduros na fé, aquelas irmãs mais maduras na fé,
Eu às vezes fico observando nossas amadas irmãs e nossos irmãos mais antigos, né? Tantos anos caminhando ali com o Senhor. Fico pensando assim, observando eles, né? Pensando, né? Poxa, quanta coisa esses irmãos já passaram na vida. Quantos desafios, né? Eles venceram para continuar sua caminhada com Cristo. Quantas situações eles tiveram que suportar. Irmãos, eles são experiência viva para nós. E às vezes a gente não aproveita isso, às vezes a gente está com um problema, né, com ressentimento, com a mágoa, com alguém ou com alguma situação, e a gente fica escondendo aquilo ali. Então uma outra ajuda que nós temos são desses amados irmãos e irmãs mais experientes, mais vividos. Podemos chegar até eles, expor a situação e dizer: irmão, me ajude, pelo menos me mostre um caminho que eu possa resolver isso. De repente aquele irmão, aquela irmã já passou por algo semelhante ou algo até pior, né? E vai te dar o conselho certo na hora certa. Então, irmãos, o conselho, quando há em nós uma raiz de amargura, é tirar essa raiz de amargura lá debaixo da terra e expor, né? Rasgar o coração com o Senhor em oração, falar: Senhor, me ajude, eu preciso perdoar, né? E buscar ajuda também dos nossos amados irmãos, do seu pastor, né? Da sua pastora, ou se não daquele irmão mais experimentado na fé, que vai te dar um conselho de como você fazer isso. Então, a primeira forma de nós destruirmos essa raiz de amargura. E a segunda forma, como eu disse, é a gente cortar aquilo que alimenta a raiz, né? Se a raiz não recebe os nutrientes necessários, ela vai morrer. Então, da mesma forma, irmãos, quando nós temos um sentimento de amargura, de ressentimento, nós não temos que ficar alimentando esse ressentimento. Tem gente que fica pensando todo dia no que aconteceu e fica alimentando aquilo. Poxa, como aquele fulano foi capaz de me tratar desse jeito, ajudei tanto ele, ajudei a família, né? Poxa, ele pensa que é quem para falar assim comigo. Irmãos, não fique alimentando a amargura e o ressentimento que você tem. Se você cortar a alimentação, né, desses sentimentos, aquela raiz de amargura ela vai secar e vai morrer. Então, quando vierem esses pensamentos à sua mente, o que é que você tem que fazer? Ore ao Senhor: Senhor, tira esses pensamentos de mim, né? Ou se não, desvia o pensamento para outras coisas. Olha, eu não vou pensar mais isso não, deixa quieto. Já orei, já pedi ao Senhor, vou descansar no Senhor agora. Então agora eu vou fazer minha leitura da palavra, vou fazer aquele trabalho que está atrasado, vou sair para comprar umas coisas, mas não fique alimentando. Então, se você conseguir fazer essas duas coisas, expor essa raiz de amargura ao sol, ou seja, colocá-la diante de Deus, né, que é a nossa luz, buscar a orientação de irmãos mais experimentados na fé, e impedir que ela seja alimentada, essa raiz de amargura, irmãos, ela vai morrer. Mas o que fazer então se ela já brotou? E agora, se ela já brotou? É porque o escritor de Hebreus ele fala para a gente ter cuidado para que ela não brote. Mas se você ficou alimentando ela, né, aquela raiz de amargura, chegou a hora que ela brotou, ela saiu de você e você já, né, tornou pública a situação, já esculhambou aquela pessoa, já falou mal daquela pessoa, já ameaçou aquela pessoa. E agora? Bem, o procedimento, irmãos, é o mesmo para quando aquilo ainda está oculto. Precisamos orar ao Senhor, né, pedindo que Ele nos ajude a perdoar, buscar a ajuda de irmãos e irmãs maduros na fé, não alimentar mais aquele sentimento. Mas como se tornou algo público, né? Como aquilo ali brotou, então agora você vai precisar, diante da situação, fazer o quê? Se você falou mal da pessoa para alguém, você vai ter que ir lá desdizer. Se você ameaçou a pessoa, você vai ter que retirar a ameaça. Se você causou algum prejuízo, você vai ter que reparar o dano. Se você demonstrou ódio para aquela pessoa, você agora vai ter que demonstrar amor. E deixar claro, irmãos, a todas as pessoas que o melhor caminho é o perdão.
Então, irmãos, que a gente nunca deixe que uma raiz de amargura se desenvolva em nosso coração. Se isso já aconteceu com você ou se está acontecendo com você, lembre-se que o melhor caminho é o perdão. Amém? Deus abençoe. Agradeço a Deus a minha oportunidade e a todos os amados irmãos. Irmãos, vamos então encerrar este culto agradecendo ao nosso maravilhoso Deus por essa oportunidade que tivemos de estarmos aqui juntos aprendendo sobre a sua santa palavra. Oremos. Pai, estamos agora diante de Ti para lhe agradecer de todo o coração por essa oportunidade que o Senhor nos deu essa noite de estarmos aqui reunidos junto com os nossos irmãos através dessa tecnologia, a fim de desfrutarmos da Tua santa palavra. Obrigado, Pai, por cuidar de nós, por nos ensinar, por nos dar deste alimento tão importante para as nossas vidas. Rogamos, Pai, que nos dê sabedoria para que possamos conduzir a nossa vida segundo a Tua santa vontade, para que não deixemos nunca que em nosso coração se desenvolva uma raiz de amargura a ponto de ela brotar e prejudicar a nossa relação contigo e a nossa relação com os nossos irmãos. Que possamos sempre viver em comunhão contigo e com os nossos amados irmãos. Que possamos ser um, assim como disse nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós te agradecemos. Amém. Irmãos, que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe o seu trabalho, abençoe a sua saúde e tudo aquilo que você colocar na sua mão, você seja abençoado. E que o amor de Deus, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja contigo e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Irmãos, Deus abençoe e até o nosso próximo culto.